Imagine perguntar ao seu mapa aonde estão as melhores oportunidades de negócio e receber a resposta em segundos. O GIS-AI une geotecnologia e inteligência artificial para democratizar a análise geoespacial. Qualquer pessoa pode fazer perguntas em linguagem natural e obter insights claros, mapas e análise em tempo real. Com o GIS-AI, seu mapa entende a linguagem do campo e transforma dados em decisões estratégicas imediatas. O GIS-AI é uma solução inovadora que integra geotecnologia e inteligência artificial para democratizar o acesso a análises geoespaciais. A solução GIS-AI permite que qualquer usuário, independente do seu conhecimento técnico, faça perguntas em linguagem natural e receba respostas detalhadas, enriquecidas com análises geográficas e visuais de alta precisão, combinando o poder dos modelos de linguagem, o LLM, com dados geoespaciais para fornecer insights em tempo real, facilitando a tomada de decisões estratégicas. Na demonstração, aqui a gente vai acessar o portal e fazer perguntinhas, né? Então eu quero saber, para maximizar a forma de distribuir meus produtores e maximizar o trabalho desses consultores em relação à minha base de dados. Então, eu pergunto para ele, me mostre onde estão os meus consultores, minhas lojas, meu centro de distribuição e também aonde estão os meus clientes, certo? Em conclusão, aqui eu tenho 9 consultores, 6 lojas, um centro de distribuição, 72 clientes e foi uma leitura que a gente correlacionou com a minha base de dados. Esse mapa de calor, ele me mostra onde estão concentradas a minha maior área de influência. Né? A próxima pergunta que eu faço para ele é aonde estão concentradas as minhas vendas, né? Então, a região que aparece ali com esse amarelo mais intenso são aquelas que têm uma maior presença. E aí eu queria saber como que funciona a dinâmica da logística desse consultor em específico, né? E de uma determinada área. Então eu sei que ele percorre 33 quilômetros em 73 minutos para concluir toda a rota e ele emite, né, de CO2 7,72. Depois eu quero saber, então, qual é a visão, né, qual é a distância desses consultores dos nossos clientes, né, e entender se está sendo efetiva essa distribuição. Então eu sei que a distância média aqui do consultor para o cliente é de aproximadamente 1,5 km. Considero isso muito bom. Então, com base nessas informações, eu quero que ele me mostre aonde eu posso abrir uma futura loja e que eu consiga dessa forma ser efetiva. Aqui, fazendo uma associação ao nosso mundo do agro, eu posso trazer distribuição em relação à expansão de áreas a serem adquiridas, aonde o meu time de manutenção estará alocado, aonde que eu vou ter uma maior eficiência na colheita, concentrando colheitas em blocos de fazendas que estão distribuídas em locais separados. Tudo isso é possível porque eu tenho um banco de dados que está estruturalmente muito bem organizado, está georreferenciado e eu tenho uma proximidade, uma concentração aqui. Estamos falando de uma integração com o meu ERP. Tá? Então, essas perguntas só foram respondidas porque eu tenho esses 3 macrofatores muito bem associados. Tá? Então, se eu falar para vocês aqui o que mudou, como é que era antes e como que acontece agora, eu antes fazia isso daqui de uma forma muito manual. Eu tinha diversas fontes de dados, eu tinha que fazer essa intersecção de maneira manual, entender no Excel, né, quais eram as tendências, estimativas, utilizar ali estatística. Depois eu trazia os dados e adaptava, fazia conexões com o banco geográfico e dessa forma eu criava os dashboards manuais. O que a gente está propondo aqui? Utilizar em ambiente enterprise a coleta, a integração, preparação dos dados, processar e apresentar isso daqui de forma que isso aconteça dentro de um único local para que eu consiga ser rápido e eficiente
utilizando inteligência artificial. Então, aprofundando um pouquinho mais tecnicamente, o que eu tenho nesse back-end da solução aqui, né? Então, eu tenho esses dados geoespaciais e os meus bancos de dados, né, em 2 locais separados. Eu crio, então, esse data pipeline, que eu estou falando sobre coleta, transformação e consolidação desses dados de interesse. Eu vou, então, criar uma base de conhecimento, né? Então, eu integro aqui o ArcGIS Enterprise. Então, eu vou ter camadas de dados geográfico, que eles são, né? Esses dados podem ser alfanuméricos ou geográficos, e eu vou publicar num feature service, certo? Isso aqui na próxima fase, então, no GIS Agents, que está aqui para vocês, eles são ferramentas que são especializadas nos dados e funções alvos do negócio, né? Então, aqui dentro dessa rede corporativa, dentro do chat, né, que a gente vai criar para vocês, eu vou ter um widget que ele vai ser customizado dentro do ArcGIS Experience Builder, que tem uma interface muito amigável, e ele permite que algumas perguntas sejam respondidas, né, desde que tenha toda essa, exista essas informações dentro dessa base de conhecimento que a gente criou anteriormente, e exibe respostas em linguagem natural e demonstrando isso no mapa, né? Então, já lá no ambiente da internet, né, no mundo SaaS, eu vou ter então ali uma API que vai ter uma linguagem LLM para integrar com modelos, né, de inteligência artificial que seja generativa. Então, dessa forma que acontece toda essa leitura ali do GIS AI, ajudando a gente a produzir mapas de forma rápida, eficiente, integrando então tudo que eu tenho dentro desse dado geoespacial, desse banco de dados, e trazendo de maneira muito eficiente essa produção. Gostou de desse papo de inteligência artificial? Quer bater um papo com a gente? Entre aqui embaixo no formulário que você entra diretamente em contato com a gente. Muito obrigada por ter acompanhado essa série de vídeos e de treinamento aqui com vocês de inteligência artificial dedicado ao agronegócio. Muito obrigada e até a próxima. Show.